E hoje eu vou ensinar você a como encontrar o seu signo ascendente no mapa astral pela astrologia sideral. Qual é o seu signo ascendente pela astrologia sideral? Então, se você ficou curioso para o meu tutorial, venha comigo para o vídeo. O ascendente é muitas vezes um ponto do mapa astral que é negligenciado e não deveria ser assim, porque na verdade é o ponto mais importante do mapa astral inteiro. Porque numa perspectiva técnica, o ascendente é a constelação que ascendia na linha do horizonte no momento em que você nasceu. Por exemplo, vamos supor que você tenha nascido no Rio de Janeiro. Então, o signo que aparecia na linha do horizonte era, na verdade, a constelação que aparecia subindo pela região leste do Rio de Janeiro. É a constelação que aparecia saindo do Oceano Atlântico. E então, em termos de personalidade, o ascendente representa o seu cartão de visita. É a porta de entrada do mapa. É a fachada do mapa. Então, o signo ascendente é como se fosse uma pele que você veste. Então, ele representa o seu impacto imediato no mundo, como você surge no mundo, como você aparece no mundo, qual é a sua entrada no mundo. É visto pelo ascendente. E o ascendente é o que dá a tabulação do mapa, porque dependendo do signo que cair na cúspide da casa 1, que é o ascendente, indica o que vai aparecer no resto do mapa, o que esperar do resto do mapa. Então, isso é tão fundamental para previsões e para leituras de personalidade que as pessoas não fazem ideia do quanto. Você já ouviu falar que os planetas eles têm o indicador genérico. Por exemplo, Vênus tem o seu indicador genérico, que é relacionamento. Mas será que Vênus representa relacionamento para todos os ascendentes? Não representa. A Vênus só vai representar o parceiro ou a parceira para quem tem ascendente em Escorpião. Por que isso? Porque você vai ter Touro no signo da casa 7, o descendente. E Vênus rege Touro. Então, uma pessoa com Escorpião como signo ascendente vai se relacionar com Vênus. Ela vai buscar Vênus no outro ou na outra. Então, a Vênus ficará representando relacionamento. O outro caso em que Vênus representa relacionamento é para o ascendente em Áries, porque a pessoa vai ter Libra na casa 7 e Vênus rege Libra. Então, a pessoa vai ter Vênus como relacionamento. Mas e para alguém com um ascendente em Sagitário? Vênus representa relacionamento? Não representa. Sabe por quê? Porque a pessoa com um ascendente Sagitário, ela vai ter Gêmeos na casa 7. E Gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio. Então, Mercúrio ficará sendo como o parceiro para uma pessoa com Sagitário no ascendente. Então, os planetas eles têm os indicadores genéricos, mas eles passam a ter uma função específica de acordo com o seu ascendente. E você sabia que o ascendente é o ponto que se move mais rápido no seu mapa inteiro? Você já deve ter pensado que a Lua. Verdade, a Lua é o astro que se move mais rápido, mas nem se compara ao ascendente. Sabe por quê? Porque a Lua fica um dia num nakshatra e 2 dias e meio num signo. Mas o ascendente ele se move mais rápido que isso. Ele se move um signo a cada 2 horas. Então ele fica 2 horas num signo e depois ele muda para outro.
Então, você precisa não ter mais a hora exata da sua certidão de nascimento. Você vai precisar ter os minutos exatos da sua certidão de nascimento. Isso é um drama para as pessoas que nasceram antes dos anos 80, que os cartórios costumavam arredondar as horas, mas para quem nasceu depois dos anos 80, os cartórios tendem a dar os minutos certinhos. Então, a pessoa nasceu 8 horas e 5 minutos. Ela não nasceu 8 horas, uau, ela nasceu 8 horas e 5 minutos. Então, se a sua certidão de nascimento tem esta precisão dos minutos, melhor será para o cálculo do seu ascendente. E eu ainda vou mais longe. O ascendente precisa estar devidamente acertado, porque é através dele que você vai encontrar o ascendente dos outros mapas divisionais, do Navansha, do Shastiansha, ou D9, D60, como queira. Então, o ascendente é o fator mais importante de todos. É por isso que ele é o que muda mais rápido, porque ele é o mais específico de todos. Então, eu vou pedir para vocês irem lá no Google. Vocês vão no astro.com, esse daqui é o site, vocês cliquem em opção de navegação em português, que ele vai traduzir a página, horóscopos gratuitos, seleção alargada de mapas. Você precisa ter uma conta para fazer o login. E aqui vamos à parte técnica. Eu vou pegar o mapa do maior símbolo sexual do cinema, Marilyn Monroe, uma personalidade que eu acho muito fascinante de estudar o mapa astral. Lógico que os dados dela já estão configurados. Você configura os seus na hora que você for fazer, tá ok? Vai em sistema de casas e clique em Bhava Chart. Mas como o astro.com não tem Bhava Chart, clique em Velo, que é a mesma coisa. Ele vai organizar as cúspides de maneira simétrica. O zodíaco é sempre o sideral. Aí, sobre a Ayanansha, ou demarcação, o Fagan Brailey é mais famoso na astrologia ocidental sideral e o Hindu Lahiri é mais famoso na astrologia védica sideral. Ambos são muito bons, mas o meu preferido é o Galactic Center 0 Degree Sagittarius. Então nós vamos usá-lo. Certifique-se de que você clicou em Galactic Center 0 Degree Sagittarius. Cuidado para você não confundir com Galactic Center Mid-Mula. Cuidado para você não confundir com Galactic Equator 0 Sag ou Galactic Equator Mid-Mula. Não clique aí no sentido de não confunda. Certifique-se de que você clicou em Galactic Center 0 Sag. Por que isso? Porque ele vai alinhar o centro da Via Láctea onde ele está, que é entre a constelação de Escorpião e Sagitário. Opções de exibição e cálculo. Você vai selecionar o nodo verdadeiro, que é o Rahu, o nodo descendente, que é o Ketu, 6 estrelas fixas, que são os nakshatras, que não estarão expressos no mapa, infelizmente, mas isso pode mudar um dia, sem desenhar linhas de aspectos. E vamos lá. Clique para ver o mapa. Eis o mapa de Marilyn Monroe. Ela nasceu numa terça-feira, dia 1º de junho de 1926, às 9h30 em Los Angeles, Califórnia. Eu vou pedir só para vocês prestarem atenção na longitude, na latitude da cidade da Marilyn, porque isso vai ser necessário para o próximo aplicativo que a gente vai usar, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui que ele está indicando que nós estamos trabalhando com Galactic Center 0 Sag, o mapa foi precedido em 25 graus para trás. Ela tem o ascendente em Câncer, então isso significa que ela exemplifica feminilidade. Então a Lua é o astro que rege o mapa. Se a casa 1 representa a sua fachada, ela representa você. Então no mapa da Marilyn é a Lua que representa ela. Ela não é representada por nenhum outro astro, está na casa 7 em Capricórnio. Então esta é a Marilyn. Os outros planetas são outros parentes na vida dela. Ela é a Lua. E a Lua e o ascendente está a 17 graus e 14 minutos de Câncer, mas não tem o nakshatra
E a lua dela está a 23 graus e 16 minutos de Capricórnio, que também não tem o nakshatra. E como é que a gente faz para saber o nakshatra? É agora que nós vamos utilizar o software ou programa Jagannatha Hora para a astrologia védica. Este programa foi idealizado por um engenheiro e amante da astrologia védica chamado PVR Narasimha Rao. Então, ele foi a pessoa que permitiu que a gente usasse essa ferramenta maravilhosa. Atualmente, tem a versão 8.0, que é a mais atualizada, em que inclusive a versão que eu uso, essa aqui é só uma foto da versão 7.65. Você pode encontrar o Jagannatha Hora para baixar em vários sites diferentes. É só você escrever no Google Jagannatha Hora que você vai achar em vários sítios eletrônicos para baixar. Eu só vou dar uma dica para você. Não baixe este aplicativo no seu celular, a não ser que ele tenha uma grande capacidade de memória. Por que isso? Porque esse software ele é muito pesado, ele tem muitas ferramentas e eu recomendo que você instale ou no seu computador, notebook, laptop, um aparelho que tenha boa capacidade de memória. Então, este é o aspecto do Jagannatha Hora. No início parece um pouco assustador, mas você vai se acostumando. Você clica, a primeira coisa, em Preferences Related to Calculations Ayanamsha. Por que isso? Porque você tem que configurá-lo para o Ayanamsha que nós usamos, Galactic Center at Zero Sag. Exatamente a mesma demarcação zodiacal que nós usamos no astro. Tá vendo aqui? Galactic Center Zero Sag. Então, no Jagannatha Hora precisa estar configurado do mesmo jeito. Você vai entrar com os dados da Marilyn. Eu estou usando ela como exemplo, mas você vai entrar com seus dados. Ela nasceu em 1º de junho de 1926. O calendário é gregoriano mesmo. A hora são 9h30 da manhã. O gênero feminino. Agora entra a parte crítica. A cidade. Vamos colocar aqui Los Angeles. Será que o programa vai encontrar? Você clica em Rest of the World que ele vai buscar. Search Results. Waiting, searching. Não encontrou. E agora? Você senta e chora? Mas é lógico que não. Você vai clicar em None of these will enter longitude, etc. manually. Você vai entrar a latitude e a longitude da cidade manualmente. Clique em oeste do meridiano de Greenwich. Por quê? Porque Los Angeles se localiza a leste do meridiano de Greenwich. Então você tem que acertar isso na cidade onde você está. Qual é a longitude da cidade da Marilyn? 118 graus a oeste. Então você vai colocar aqui longitude 118 graus, W é o west, ok? Oeste, e 15 minutos. Ó, já tá aqui, 15 minutos. Agora a latitude. Latitude é norte, então 34 graus a norte e 3 minutos. Clique em OK, pronto. Agora ele calculou o mapa para Los Angeles, só que o ascendente ainda está errado, porque aqui está Gêmeos. Você lembra qual era o ascendente dela? A 17 graus e 14 minutos de Câncer. Então, como é que a gente vai fazer para ajustar? A gente mexe agora no fuso horário, aqui em Time Zone. Vamos fazer o seguinte. Vamos subtrair 3 horas, 2 horas. Agora foi para Touro. Não, a gente agora vai, então, somar umas horas aqui. Ó, agora foi para Câncer, mas está 29 graus. Passou ainda um pouquinho, então a gente vai recuar um pouquinho de horas, entendeu? Não tem mistério, você vai acertando até sair o grau. Agora saiu 17 graus e 15 minutos, 17 graus e 14 minutos de Câncer. Exatamente como está lá. E a lua dela 23 graus e 16 minutos. O ascendente dela está em Aslesha. Isso é muito revelador porque Aslesha é o nakshatra regido pelas nagas, que é a forma deificada das serpentes, que representa o feminino empoderado. Então as mulheres olhavam para a aparência de Marilyn e se empoderavam, e os homens a desejavam. E a lua dela é em Shiravana.
isso representa que ela se comporta como Shravana, que é o nakshatra que aprecia educação e livros. A Marilyn era uma exímia leitora. Se você olhar na internet, existem várias fotos dela lendo, por exemplo. Este é o mapa dos signos, o Rashi. Ele não serve para olhar a casa. Vocês veem aqui que o ascendente está na caixinha de Câncer e a Lua na caixinha da constelação de Capricórnio. É o Bhava Chalit que serve para olhar casas. Nunca se esqueça disso. Então, a Lua dela está na 7ª casa, compartilhando o lugar com Júpiter. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido uma coisa nova e eu gostaria de ressaltar uma coisa. O ascendente, como vocês viram lá, ele representa o signo pelo qual você vai expressar a sua entrada no mundo, o seu cartão de visita, a sua pele. Só que o signo, ele é um arco de 30 graus, então ele descreve moderadamente a sua aparência. É o nakshatra que vai descrever cirurgicamente a sua aparência. Então, no caso da Marilyn, vocês viram que ela tem ascendente em Aslesha. E Aslesha é regido pela forma deificada das serpentes, que no hinduísmo é chamado de nagas ou sarpas. Então, significa que o corpo físico dela tem a semelhança de uma serpente deificada. É por isso que ela hipnotizava os homens e ela inspirava as mulheres a serem poderosas e influentes, porque este é o poder que a Aslesha concede ao corpo físico de quem tem o ascendente aqui. Só que todo ascendente, ele é de um signo que é regido por um planeta. Então, o signo de Câncer, ele é regido pelo astro Lua. Então, significa que a Lua é o regente do seu ascendente, neste caso aqui, o ascendente dela. Então, na astrologia védica, nós chamamos o astro que rege o ascendente de Lagnesha, porque é derivado da palavra Lagna. Em sânscrito, ascendente é chamado de Lagna. Então, sempre que você olhar no relatório Lagna, saiba que está se tratando da posição do ascendente. E Lagnesha, o planeta que rege o signo ascendente. Tá certo? Uma outra coisa que você não deve fazer é o seguinte: pelo fato de que o planeta Mercúrio rege o Mahadasha, o ciclo de Aslesha, significa que o regente de alguém com ascendente em Aslesha vai ser Mercúrio? Não. Não significa isso. Isso é uma maneira errada de usar dispositores. Quando eu falo dispositores, são a mesma coisa que planeta regente. Para alguém que tem ascendente em Aslesha, é a Lua que vai reger a casa 1. Entendeu? O que eu quero dizer com isso é que o planeta regente do Mahadasha, de um nakshatra, ele não se comportará como o dispositor de uma casa astrológica. Nakshatras não servem para dispositores de casas. O que vai servir como dispositores de casas são os 12 signos, os 12 rashis. Então, nesse caso aí da Marilyn, ela tem a Lua como o Lagnesha. Então significa que a Lua é o motorista que transporta o carro. Como assim? A aparência do carro é de Aslesha, mas o motorista que está dentro é a Lua. Então, o personagem dentro do carro é a Lua. E a Lua está onde? Está na casa 7. Então, ela vai ter uma tendência inicial na vida a buscar relacionamentos e buscar o amor. E a Lua dela está em Capricórnio. Então, isso significa que ela vai ter comportamentos de alguém que tem Capricórnio, que é a capacidade de lidar com pressão social. O que essencialmente Capricórnio significa é lidar com pressão social, com expectativa social. E ela tem especificamente a Lua em Shravana Nakshatra. Então significa que ela vai ter este motorista dentro de um carro que tem a carapaça de Aslesha, ela vai ter a personalidade de Shravana.
Então ela vai se comportar como Shravana. Então o ponto mais específico para descrever a personalidade de Marilyn Monroe é Shravana Nakshatra. Então é uma pessoa que tem grande capacidade de ouvir e que tem muita abertura para aprender e educação e para colecionar livros, leitura. E uma outra coisa é que Shravana é um signo que ele é muito maltratado numa época da vida, pela própria história da mitologia. É um signo em que as pessoas nunca, as outras pessoas, eu quero dizer, nunca acreditam que essa pessoa vai vencer na vida. Que foi exatamente isso que aconteceu com ela. No início achavam que ela não tinha talento, que ela não era uma atriz, que ela não era cantora, que ela jamais seria um sucesso em Hollywood. E todo mundo pagou a língua, porque ela foi pouco aos poucos crescendo e se tornando este ícone cinematográfico. Então é exatamente essa característica de Shravana, que é a capacidade de começar bem pequenininho e crescer, 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 a ponto de ficar muito maior e mais poderoso do que as pessoas que inicialmente foram antagonistas a você lá atrás. Não é à toa que a estrela de Shravana é Altair, que é a estrela do sucesso. Então, é assim como você vai descrever de maneira mais específica e cirúrgica a personalidade do nativo. A pele dele é o ascendente e o comportamento, a personalidade, a psique, a maneira que ele responde ao mundo é o planeta que rege o ascendente, é o Lagnesha, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!